Bora lá, galerinha. Vamos falar uma coisa que eu acho que é bom falar, né? Vamos falar sobre religião, né? Uma coisa interessante. Vamos falar um pouco sobre. Não vamos falar bem sobre a religião em si, vamos falar mais uma coisa mais arqueológica, né? Que a gente tem a religião, que sei lá, cada país tem a sua religião, né? Temos a história da religião, que é a origem da religião, né? O passado, né? E temos os artefatos próprios, né? O que é um artefato próprio de uma religião? É como um artefato próprio nosso, nossa pessoa física, ou uma pessoa jurídica, ou um povo. Isso é mais área de sociologia, né? Ah, dá um exemplo. Vou dar um exemplo atual. Aqui um artefato próprio da Ângela, sei lá. Um perfume é próprio da. Foi a Ângela que fez? Não, mas é um artefato próprio da. Artefato pra quê? Pra ficar cheirosa, né? Ter aquela coisa boa no ar. Então é um perfume, um anjo. Então a gente pode chamar de artefato, ferramenta, enfim. Uma marca também, né? Sei lá. A gente olha assim, eu quero que ele, uma ferramenta minha, sei lá, do meu nome, mais ou menos isso. Então, tudo também é bem assim, aquela marca que a gente chama de marca, né? A gente fala uma marca, sei lá, Elos, Jump, enfim, Leo, então tudo isso é uma marca. A gente pode chamar que é o artefato um símbolo nosso, né? Para que lembre quem é a pessoa. Então, tudo existe isso. Religião tem isso, povo tem isso, cultura tem isso, todo mundo tem isso. Brasil não tem aquela bandeira que representa lá o verde, amarelo, azul e branco, aquela faixa de ordem que progressa 22 estrelas uma acima da outra. Então é mais. E que representa o Cruzeiro do Sul, que tem na bandeira brasileira. Então é mais ou menos isso. Então a religião também tem o seu artefato. Vamos dar um exemplo básico. Artefato católico. Uma cruz lá. O que representa uma cruz? Representa um símbolo externo do cristão. Por que a gente faz o sinal da cruz? Aqui, o Pai, cabeça, Pai, Filho, coração e Espírito Santo. Entendeu? Então, mais ou menos. Então, isso, a cruz é um artefato cristão. Só é cristão? Não. Sei lá. Existem outras religiões que usam esse artefato também com Nosso Senhor lá ou não, mas é um artefato cristão. A gente sabe. Toda pessoa que olha lá fala, pô, que cristão, mas será que a pessoa tem consciência? Pô, como é que eu sei que aquele é cristão? Porque é o sinal da cruz, então a gente sabe que é cristão. Um anjo, por que a gente sabe que aquilo é um anjo? Porque você olha lá, como é que você vai saber qual é? Você sabe, tem uma auréola, né? Então você sabe que aquilo é um anjo. Então, e o anjo é artefato da quem? De qual igreja? Quem inventou qual religião? Aí você vai lá, a gente sabe que é católico, né? Sei lá. E as imagens, é um artefato de quem? Aí depende qual é a religião. Então a gente olha aquela imagem, uma maioria das pessoas, não precisa ser muito inteligente para isso. Obviamente a pessoa tem que ter cultura, tem que ter experiência, tem que ter caminhada, quilometragem na vida, né? Olha lá uma imagem, Nossa Senhora vai saber reconhecer aquilo. Aquilo é um artefato próprio daquela religião. Então você olha lá, pô, aquilo é religião católica. Então eu já me liguei. Ou então de repente a gente vê lá uma outra imagem, sei lá, um, 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 aquele sinal do infinito, né, do Egito, né, então a pessoa olha lá, se a pessoa tem conhecimento, obviamente, só aquele lá é do Egito, ou então aquele olho grego, então a pessoa vai ter, sabe, aquele é do Egito, aquele é um artefato próprio, sei lá, dos egípcios, ou então aquele é um artefato próprio do espiritismo, que tem como chama, aquele tridente, ou aquela imagem negra, né, que é o que é artefato, é óbvio, é africano, a imagem vai ser de outra cor. Tem pessoas que conectam, que fazem ligação com os santos católicos, mas aí é outra história. Então, vamos falar aqui da realidade. Então a gente viu então toda a religião, sei lá, a religião judaica não tem aquele candelabro, né, que tem aqueles negocinhos. Então você sabe que aquilo é de Israel, e aí a igreja protestante, a Edir Macedo, a Universal utiliza muito. Um outro exemplo, artefato católico, não é nem católico, é mais uma coisa bem Moisés, é uma coisa bem Antigo Testamento, a Arca da Aliança. Então a gente, então isso é bem arqueologia também, gente. Você olha lá, bateu o olho, pô, aquilo ali é da religião tal. Então, gente, isso é mais ou menos a ideia, entendeu? Então a gente olha um artefato próprio de uma cultura, de uma religião, de um povo, uma marca. Então, isso tudo, um artefato próprio, outro exemplo de um artefato próprio da Ângela, sei lá, um hidratante. É só meu? Não, Love, não, mas não fui eu que inventei, não fui eu que fiz, mas é que eu tô utilizando. Sacou a diferença? Não é o meu povo que produziu, porém eu utilizo desse artefato. Então tem essa diferença de eu ter feito e de eu estar utilizando, entendeu? Então
Qual cultura inventou o espelho? Qual cultura inventou a pirâmide? Foi lá, na teoria, os egípcios, aqueles povos, blá. Mas eu estou dizendo, foi eu que inventei? Não, mas eu estou dizendo, é um artefato também. Então esse é o segredo da arqueologia, você sabe qual cultura produziu, a qual cultura pertence e quem está utilizando aquilo. Valeu?